Nexialismo na aviação. Para isso, nós precisamos entender o que é nexialismo. Eu produzi no meu canal do YouTube e vou deixar o link na descrição desse vídeo e faço um convite para que você assista o nexialismo em vídeo de uma forma mais abrangente para melhor entender esse vídeo quando eu falo sobre nexialismo na aviação. E quando eu falo sobre nexialismo na aviação, isso vale para vários profissionais da aviação, meteorologista, comunicação, mecânico e engenheiro aeronáutico e assim por diante. Eu vou enfatizar as duas áreas que eu mais trabalhei, que é o controle de tráfego aéreo e também piloto. As duas áreas que eu tenho mais experiência, mas, repito, tudo que eu falar em termos de nexialismo na aviação vale para vários profissionais, o DOV, despachante operacional de voo, comissário e assim por diante. E aí a pergunta é saber se você é um nexialista. Você, profissional da aviação, você é um nexialista? É a pergunta que nós precisamos responder ainda hoje. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK. Estamos aqui no SampaCast, Lapa, Vila Romana, São Paulo, com o apoio técnico do Rafael. Grato, Rafael. Nexialismo. Tá? Repito, eu faço convite para que você assista o nosso vídeo mais completo sobre esse termo. Tá? Mas a pergunta é, você é um generalista, especialista ou nexialista? Generalista é aquele que sabe de uma forma superficial muitas coisas, muitos assuntos, muitos tópicos. O especialista é aquele que se torna conhecedor profundo de um determinado assunto, né? E alguns especialistas dizem que o especialista em si, ele é muito resistente ao aprendizado, ele é muito resistente à mudança, pois ele se aprofundou, se especializou tanto em um determinado assunto e tem dificuldade de sair da caixinha. E o nexialista, Calazans, é aquele que pensa fora da caixinha? Não. O nexialista é aquele que não usa caixinha. Ele não está dentro nem fora. Não existe esse parâmetro de limitação para o nexialista. O profissional da aviação, piloto e controlador do tráfego aéreo, dentre outros, precisa, dentro do contexto atual, ser um nexialista. Para entender mais esse assunto e outros, nós vamos produzir outros vídeos e você está convidado para fazer parte do grupo do professor Calazans, e nesse grupo nós vamos ali apresentar os nossos próximos aulas, videoaulas e palestras, eventos e assim por diante. Essa concepção começou em 1950 com Van Vogt, né? Aqui eu vi várias pronúncias, Van Gogh. O Van Gogh, ele foi um escritor de ficção, tá? Em 1950, ele escreveu esse livro que representava uma aeronave, uma espaçonave viajando pelos planetas, 1950, bem antes do homem ir para a Lua. E aí, né, no Brasil, foi traduzido como Missão Interplanetária. Esse livro traz uma concepção de nexialista, foi o primeiro a falar sobre o assunto. Tá? E dá esse nome. Então, você tinha ali vários cientistas, vários especialistas em várias áreas do saber, e contudo tinha um especialista, que ele deu o nome de nexialista, que tinha a finalidade de apontar quais cientistas presentes iriam resolver determinado problema. Talvez um ataque de outros planetas, um problema, uma falha mecânica. Então, cabia a ele, esse nexialista, esse profissional, apontar quem ia resolver e como ia resolver o problema. Quais profissionais? Então, vamos lá. Tá? E aí, então, vamos lá. O nexialista é aquele que relaciona áreas diferentes, correlaciona áreas diferentes. Então, ele é conhecido como uma pessoa, um agente, um link. Isto é importante. O especialista, o nexialista, não é aquele que conhece áreas diferentes. O nexialista é aquele que conecta cientistas, conecta ciências diferentes. Tá? E aqui nós temos alguns especialistas, na realidade foram reconhecidos como nexialista. Aqui nós temos o Einstein. Einstein é conhecido
quando ele morreu, né, o seu cérebro foi estudado. Ele não queria que o seu cérebro fosse estudado, que ele pediu para ser cremado, mas pegaram o cérebro dele. Chegaram à conclusão que ele não era o cérebro dele não apresentava fisicamente grandes diferenças em relação ao cérebro comum. Fazendo um estudo dele, chegou-se à conclusão que Einstein utilizava áreas diferentes do cérebro. Mais do que isso, ele conectava áreas diferentes. Então, o seu saber, o seu conhecimento, a sua inteligência, mais do que o cérebro em si, era como ele utilizava o cérebro. Hoje a neurociência está bem ligada nisso, sinapse, neuroplasticidade e assim por diante. Então, ele é um nexialista bem importante, tá? Então, a neuroplasticidade, não o cérebro dele era tão diferente, mas a utilização, como ele utilizava o cérebro, se valendo da neurociência, neuroplasticidade, sinapse, é uma concepção bem ligada ao nexialismo, tá? Leonardo da Vinci, nós temos aqui essa pintura, né, Mona Lisa, que a Mona Lisa, quando se olha para ela, independente da posição da pessoa que esteja olhando para ela, dá-se a impressão que ela está sempre olhando diretamente para a pessoa. Tá? Então, nós temos aí Leonardo da Vinci, ele é um nexialista, ele atuava em mais de 10 áreas do saber, filosofia, artes, ciência, engenharia e assim por diante. Então, aqui ele utilizou física, né? Aqui ele utilizou conceitos da ótica. A ótica é um ramo da física. Quando ele faz esta figura, utilizando ótica, tá? Ele une conceitos da física e conceitos da arte. Então, ele é um nexialista. Ele desenvolveu habilidades de áreas diferentes e produziu um produto final. E aqui nós temos o sorriso, que é uma grande questão, se a Mona Lisa está sorrindo ou se ela está séria. Tá? Então, ele utilizou também outra ciência dos músculos faciais, que são em torno de 40, que produzem mais de 10 mil expressões faciais. Então, ele conheceu músculos zigomáticos, que são músculos em torno dos lábios, que produzem o sorriso ou a seriedade. Então, ele trabalha com essa concepção e com a arte. E aí nós vemos que Leonardo da Vinci desenvolveu também, projetou o helicóptero e muitas outras coisas. Então, ele é um exemplo de nexialista. Não é conhecer áreas diferentes, é conectar, estabelecer nexo entre áreas diferentes. Steve Jobs, hoje é conhecido também como um nexialista, pois conhecia comunicação, design e assim por diante. Inclusive, no meu vídeo anterior, eu falo mais sobre ele e como ele desenvolveu os seus produtos. Esse livro, Revolucionando o Aprendizado, eu tenho ele como um precioso livro na área da educação, um livro mais importante que eu li, e ele não fala sobre nexialismo, não usa o termo nexialismo, mas, lendo esse livro, nós entendemos que aquele que quer ser nexialista, ele precisa aplicar os conceitos desse livro. E ele usa aqui e faz a pergunta e define esse termo de uma forma mais interessante que eu já vi até hoje. O que é inteligência? Inteligência, ele fala que esse livro, né, que é da Jeanette Voss e do Gordon Dryden, ele fala que é a capacidade, habilidade, competência de criar produtos e serviços e também de resolver problemas. Então, você é um nexialista? Vamos lá? Pelo que nós aprendemos até aqui agora. Você conhece várias áreas do saber, mais do que conhecer. Você consegue conectar essas várias áreas para produzir um produto, um serviço, criar ou resolver problemas. Então, no mundo do empreendedorismo, nós temos essa concepção. Como desenvolver o nexialismo? Essa é a questão. Como nós estamos falando aqui da aviação, eu faço sempre uma crítica, né? O sistema de processo ensino-aprendizagem voltado para a aviação
permite que o piloto, estou falando de piloto, controlador do tráfego aéreo, vale para várias áreas. Permite que o piloto aprenda? Fica aí a grande pergunta. Tá? Há pouco tempo eu recebi uma crítica na mídia em que pessoas questionando o fato de ter aprendido o triângulo retângulo. Né? Bobeira, nunca usei isso, nunca vou usar. Não se aprende geometria plana ou geometria espacial de uma forma sem objetivo. Quando se estuda a geometria, a finalidade é de desenvolver o cérebro. Hoje o aluno piloto tem grandes problemas para entender navegação aérea, e o problema não é entender navegação aérea. O cérebro dele não tem sinapses, não foi produzido, não foi desenvolvido para aprender navegação aérea, que utiliza elementos da geometria plana e espacial. Então, independentemente do que você for estudar, algumas matérias, alguns assuntos, tópicos são essenciais para que o teu cérebro desenvolva, para que no futuro você possa conectar conhecimentos diferentes. Música, muito importante para desenvolver o lado racional, principalmente para quem vai atuar na área de exatas. Xadrez. Xadrez dá alguns países têm o xadrez como parte do currículo. E nesse caso, entender estratégia, visão espacial, deslocamento é importante. O aluno que no ensino médio fundamental estudou xadrez, no futuro, dependendo da matéria que ele for estudar, estará mais apto a aprender determinadas matérias, porque ele conseguiu desenvolver, criar sinapses em seu cérebro, ok? Então, o xadrez está aí. Alguns países têm o xadrez como uma parte importante. E lembrar que o xadrez não é para tornar ali especialista em xadrista, campeão. Não, apenas para desenvolver o cérebro. Faço um convite para que assista aí também, ou melhor, conheça o livro Efeito Médici. Nesse livro, inclusive eu desenvolvi um vídeo, produzi um vídeo, está no meu canal do YouTube, vou deixar o link aqui, para entender o que é o Efeito Médici, que é interagir, conectar, fazer uma interseção entre vários conhecimentos. Howard Gardner, ele desenvolve em 1983, não usa o termo nexialismo, mas ele fala das múltiplas inteligências. Inicialmente seriam 7 inteligências, depois desenvolveu outras e estamos hoje em torno de 10. Eu falo como desenvolver um piloto, tá? Inclusive eu falo múltiplas inteligências na aviação. No meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo múltiplas inteligências na aviação e explico quais são as habilidades que um piloto precisa ter. E muitas vezes um piloto não consegue se desenvolver em sua carreira porque precisa de habilidades, competências, que ele não desenvolveu antes e vai ter muita dificuldade de desenvolver no período de instrução. Então, o piloto, repito, não vou explicar todas as qualidades aqui, mas o piloto ele precisa ter múltiplas inteligências. Dá uma olhadinha no vídeo múltiplas inteligências e entenda, piloto ele precisa ser um nexialista. Um nexialista ele precisa desenvolver as múltiplas inteligências, Só o piloto, não o controlador de tráfego aéreo, o DOV, o despachante operacional de voo, o comissário de voo, o mecânico, o engenheiro. O que eu estou falando aqui serve também para outros. Mas uma pergunta que fizeram para mim. Calazans, o piloto, ele é da área de exatas ou humanas? Então vamos lá. O piloto, dentre outras matérias, estuda aerodinâmica, regulamentos, meteorologia, navegação aérea, conhecimentos técnicos. Então, olha que coisa interessante. São áreas, pega regulamentos, é da área de humanas. Poderia levar regulamentos para do direito. Tá? Você tem navegação aérea, matemática, geometria plana, geometria espacial, poderia falar da área de exatas. Então, o piloto ou o controlador de tráfego aéreo não é da área de humanas e nem da área de
exatas. É um nexista, um nexialista, ou seja, é um profissional que tem que ter múltiplas inteligências, tem que ter várias habilidades em várias áreas. Então, querer classificar um piloto, um controlador de tráfego aéreo em uma área de humanas exatas é limitar. Ele precisa ser um nexialista, tá? Como desenvolver é a minha crítica, principalmente piloto. O sistema de ensino e aprendizagem e principalmente de avaliação, hoje não permite que um profissional da aviação, principalmente piloto, seja um nexialista. Olha que coisa interessante. Na sua atividade profissional, ele precisa ser um nexialista, conforme eu vou falar aqui. Mas hoje, aquela avaliação com uma pergunta e 4 respostas, 5 respostas, múltipla escolha, e o processo de ensino-aprendizagem, que basicamente é aula expositiva, para eu desenvolver o nexialista, eu tenho que ter um procedimento, um processo de ensino-aprendizagem avançado, com técnicas de ensino avançada. Aula expositiva, 40 horas de navegação, 40 horas de regulamento, hoje não prepara. Que coisa interessante, nós estamos gravando isso aqui em 2025, janeiro, nós tivemos, final de dezembro de 2024, e início, uma sorte de acidentes no Brasil. 2024 nós batemos o recorde e eu imputo a vários fatores. O principal, formação dos pilotos. A formação dos pilotos está aquém para aquilo que é necessário. Essa é a minha crítica. Então, quem é o nexialista? O nexialista é aquele profissional, o nexialista não é uma profissão. O nexialista é um profissional, pode ser um piloto, um engenheiro, um médico, um advogado. O nexialista é aquele profissional, qualquer que seja, que tenha uma característica, que tenha uma competência, uma habilidade de estabelecer nexo entre as diferentes habilidades. Então, ele relaciona causa e efeito. Eu gosto muito dessa relação, né, desse termo, essa concepção causa e efeito. Para quem é jurista sabe muito bem o que é isto, direito penal, direito civil, o que é causa e efeito. Estabelecer nexo causal, relação de causa e efeito é uma das matérias mais importantes do direito. E o nexialista, ele não pode apenas relacionar ciências diferentes ou conhecimentos diferentes. Ele tem que estabelecer nexo entre as diferentes. Então, as diferentes ciências. Então, isto para mim que é muito, muito importante. Mais do que conhecer ciência é correlacioná-las, gerar nexo entre as ciências. Qual é o nexo entre navegação aérea e aerodinâmica? Qual é o nexo entre navegação aérea e meteorologia? Muitos acidentes estão ocorrendo porque os pilotos não sabem correlacionar essas diferenças. E aí fica a minha crítica na formação dos pilotos. Howard Gardner, ele, dentre as várias inteligências, ele fala sobre a pessoal, interpessoal, né, relacionamento com as outras pessoas, e a intrapessoal. Em acidentes aéreos, vou mostrar aqui, muitas vezes o piloto sabe navegação, regulamento, mas fica muito nervoso ou transfere esse nervosismo para a tripulação, comissários e assim por diante. Então, ele é um piloto tecnicamente muito bem preparado, em termos de relacionamento pessoal, não é muito bom. É muito comum especialistas falarem que alguns profissionais são admitidos devido ao seu currículo, tecnicamente muito bem preparado, e são demitidos porque não se relacionam bem com seus pares, superiores, subordinados e assim por diante. Então nós vemos que ele tem o hard skill muito bem, a formação muito bem, mas o soft skill não está muito bem. O soft skill seria a inteligência emocional e relacionamento pessoal, ou seja, um profissional da aviação, piloto, em caso de emergência, ele não pode ter apenas a parte técnica muito bem desenvolvida, e o soft skill tem que estar em ação. E para isso, um outro tópico que nós não vamos discorrer, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo sobre esse assunto, que é os temperamentos. Então, a personalidade, ela é formada com temperamentos, tópico genérico, e o caráter. Então, em termos de temperamentos, como é que o piloto em situação de emergência deve agir?
né? O sanguíneo, fleumático, melancólico. Repito, no meu canal de YouTube eu tenho um vídeo sobre isso. Mas a pergunta é, você piloto é um colérico, um fleumático? Qual é a competência ou o comportamento que um piloto deve ter diante de um acidente? Um comportamento sinestésico, um comportamento colérico, sanguíneo ou fleumático. Isto é de suma importância. Então, o piloto é um nexialista, precisa ser, o controlador também, precisa ser um nexialista, conhecer esse assunto e aplicar esse assunto dentro da sua carreira. Nós temos aqui um acidente ocorrido em 2009, um avião decola de Kennedy, Nova York, e após a decolagem, vários gansos entram nos dois motores e apagam, e o piloto tem que decidir rapidamente se volta para o aeroporto ou se o outro procedimento. Então ele conversa com o controlador de tráfego aéreo e pousa no Rio Hudson, e nesse pouso salvam-se a aterrissagem, todos os ocupantes são salvos. Tá? Então aqui nós estudamos esse acidente, e aqui esse piloto foi nexialista. Então ele aplicou regras de tráfego aéreo, procedimento de emergência, inteligência intrapessoal, interpessoal, o seu relacionamento com os comissários, o seu relacionamento com os ocupantes, sobrevivendo todos. Em um acidente aparentemente menos perigoso, um avião decola de um dos aeroportos na Rússia, tem problemas logo após a decolagem, volta, e o piloto, segundo alguns especialistas, estressado, faz um pouso não muito seguro. Nesse pouso resulta em acidente. A comunicação entre piloto e comissários não foi das melhores, houve uma transferência de estresse e os comissários não conseguiram se relacionar bem com os passageiros, e a maioria morreu aqui sufocada. Não foi nem pelo acidente e nem pelo incêndio. Entende-se nesse acidente, que aparentemente muito menos perigoso que o anterior, houve aqui a falta de inteligência pessoal. Então o piloto veio, decidiu-se por retornar ao aeroporto de partida, fez um pouso relativamente seguro, mas o relacionamento pessoal. Então vamos lá? Mais importante do que conhecer as diversas ciências é se relacionar, conectar as várias ciências. Então, neste caso, nós podemos entender que todas as ciências, elas precisam ser correlacionados. O nexialista não é aquele que conhece as diferentes ciências, é aquele que aplica. O controlador de tráfego aéreo ou o piloto, ele tem que ter paciência, ele tem que ter conhecimento técnico, avaliar meteorologia, avaliar aerodinâmica, conhecimento técnico, navegação e assim por diante. Lembrando que o nexialista não é uma profissão, é uma competência. Então, o piloto, o advogado, o engenheiro, o médico, ele precisa ter esta competência, tá bom? E também, nós não vamos entrar em detalhes, no meu canal do YouTube nós temos vários vídeos falando sobre neurociências, tá? Então, neuroplasticidade, sinapse, são assuntos relacionados a esse tema. Hoje um piloto precisa ser um nexialista, o profissional do mercado precisa ser um nexialista, o empreendedor precisa ser um nexialista. Tudo bem, mas a pergunta é como desenvolver um nexialista? Esta é uma das perguntas. Nós acreditamos que ele não consegue ser nexialista se ele não entender e aplicar neurociências. Então vamos lá? Resumindo, nós tivemos aqui no Brasil alguns acidentes como tema principal, fator principal, condições meteorológicas. Tá? Aí eu faço a pergunta: muitos pilotos privados ou comercial são formados com poucas aulas de meteorologia. Será que um piloto conhece meteorologia o controlador ao ponto de discernir se é um nevoeiro, se é uma névoa úmida, quais são as consequências jurídicas se entrar naquele fenômeno meteorológico? Como ele fazer uma comparação entre as regras de tráfego aéreo e decidir-se diante daquele fenômeno? Em termos de aerodinâmica, como é que o piloto, ou melhor, o avião vai se comportar naquela situação? Conhecimento técnico, o avião
tem, por exemplo, uma distância de pista, aquela distância de pista é o suficiente para o piloto naquelas condições meteorológicas, com pista molhada, chovendo, realizar aquele pouso. Então, eu falei que o nexialista é aquele que resolve problema. Aquele cientista da nave espacial, ele apresentava vários cientistas, vários profissionais, várias ciências para resolver um problema. Hoje, o piloto, deve ser esse nexialista. E eu tenho dúvida, no Brasil, se eles são realmente preparados para isso. Conhecer as matérias é importante, mais do que conhecer a matéria é conhecer no nível mais profundo. Depois de conhecer a matéria no nível mais profundo, é relacionar essas matérias. E eu tenho dúvida se os nossos profissionais, o sistema de ensino e de avaliação no Brasil, prepara realmente um profissional da aviação para ser um nexialista. Tá ok? Finalizando, eu faço o convite para que você faça parte do grupo do professor Calazans, escaneando esse QR Code, e ali nós vamos fornecer mais aulas e vídeos sobre este assunto. No nosso canal do YouTube, no nosso site, nós temos também ali a descrição de vários outros cursos sobre esse tema. Assine o nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber novos vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Esse assunto é muito interessante, mais profundo e mais amplo. Eu convido para que você esteja com o professor Calazans para ver outras versões desse assunto dentro da aviação. Um abraço e tudo de bom.